Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor, amém? Eu queria que, se você pudesse, você se colocasse de pé mais uma vez. E nós vamos agora produzir um louvor sem os instrumentos, amém? Pastor, como é isso? Fique tranquilo. Você vai simplesmente agora, antes da ministração da palavra, você vai erguer as suas mãos, se posicionar com a sua própria trombeta nessa hora e declarar que Ele é santo, declarar que Tu és aquele que o adora em espírito e em verdade. Ele é o teu Senhor, Ele tem te sustentado até aqui. 1000 tem caído ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não tem sido atingido. Ele está contigo como um poderoso guerreiro. Por isso estão tropeçando os teus perseguidores e não estão prevalecendo contra ti. Eles estão sendo envergonhados, eles estão sofrendo uma derrota perpétua sem fim, porque o Senhor é varão de guerra, Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele tem estado presente como Ele prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você crê nisso, adore o nome do Senhor, exalte-o, adore-o, aplauda com todo vigor, com toda força. Ei, xarabacou, alabaxerebelabás, ricarabalá, xerebecalabachou. Adore a Deus, exalte o nome do Senhor, engrandeça, faça produzir dos teus lábios palavras de ações de graças, palavras de gratidão, palavras de adoração, palavras que denotam, palavras que expressam, palavras que dão a Ele a glória que é devida ao seu nome, um louvor que só se deve prestar a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido. Aleluia. Antes de se assentar, dê um abraço caloroso nesse amado que está do seu lado, esse príncipe ou essa princesa, e diga assim com ele: Deus vai falar contigo. Aleluia. 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 Toma o seu lugar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou animado. Eu estou animado. Pastor, o senhor não está cansado? O corpo está. Nós ficamos aí uma semana, né? Saí no domingo para viajar e voltei ontem bem tarde já. E eu tinha certeza que eu não ia pregar. Mas quando foi mais ou menos ali pela hora do almoço, mais ou menos, a minha certeza foi diminuindo. E o Espírito Santo começou a me revelar algumas coisas. Eu falei, meu Deus. Mas eu falei, mas não eu que vou pregar mesmo? E o Espírito Santo continuou. Aí eu passei um zap, né? Para a pessoa que tinha ficado responsável. Eu falei, tá tudo certo para o culto de noite? Pastor, ó, tá mais ou menos. Eu falei, meu Deus. Daí a pouco a coisa foi. Eu falei, eu vou pregar, não vai ter jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai falar contigo nessa noite. E Deus apenas não vai falar, não. Ele vai te entregar algo que já é teu por direito. Essa parte você não entendeu. Mas eu vou repetir. Deus vai entregar a algumas pessoas aqui aquilo que já é teu por direito. Mas talvez na sua caminhada diante das vicissitudes da vida, dos embates, talvez do calor da sua caminhada, você foi deixando, você perdeu, você talvez deixou um pouco de lado, talvez você não está vivendo, talvez, a plenitude daquilo que Deus tem para você. Mas Deus vai despertar alguns aqui nessa noite. Deus vai colocar algo poderoso nas tuas mãos. E eu quero crer que você vai tomar posse. Eu quero crer que você não vai jogar fora. Eu quero crer que você não vai desperdiçar. Eu quero crer que você vai tomar esse legado que Jesus já conquistou por você. E você vai fazer valer a pena. Você vai fazer valer a pena. Nós estamos juntos até aqui?
Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero, de antemão, louvar a Deus por todos os que nos visitam, dizer da minha alegria em ver vários amados aí nos visitando. Que bom que vocês estão aqui. Que o Senhor acrescente, que o Senhor possa fazer algo poderoso na vida de todos vocês. Vocês não estão em outro lugar. Vocês estão na casa do Pai, aquele que é realmente o teu Senhor, o teu Pai, aquele que realmente não vai despedir você de mãos vazias nessa noite. Você crê assim? Amém? Fique atento àquilo que Deus quer falar comigo e, consequentemente, quer falar com você nessa noite. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Eu quero meditar em uma palavra que foi muito forte, da forma que ela foi entregue a mim. E eu não sou o dono dessa palavra, sou apenas, e tão somente apenas, um privilegiado de recebê-la e entregar. De graça recebeste, de graça dai. Capítulo 15 do Evangelho de João. Eu quero fazer a leitura. Você pode permanecer sentado desde que você incline o seu coração à presença do Senhor. E façamos a leitura a partir do versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6 em diante. Assim diz a santa palavra de Deus: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Diga para o seu irmão, isso é para você. Não, mas fala com voz de profeta, senão ele não vai acreditar. Diga para ele, isso é para você e também para mim. Eu vou repetir: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e eu em seu amor permaneço. Amados, eu quero usar duas palavras aqui muito fortes, duas palavras até de fato repetidas algumas vezes. Eu quero usar essa expressão. Primeiro, Jesus coloca uma condição, um condicional, quando ele diz no versículo de número 7, se. Diga para o seu irmão, esse se depende de você. Esse se é uma condição, esse se é condição para você, de fato, receber tudo aquilo que ele tem. Se vocês estiverem em mim. Fala assim, em primeiro lugar, para eu receber tudo que Deus tem para a minha vida, Ele precisa que eu esteja nele. Mas, querido, eu sei que você pode fazer melhor. Diga assim, eu preciso, em primeiro lugar, estar nele. Agora, amados, há uma outra palavra de uma importância semelhante, quando ele diz não apenas que você precisa estar nele, mas ele diz que você precisa permanecer nele. Diga comigo assim, eu preciso estar nele, ligado a ele e permanecer nele. Estamos juntos ainda? Amém? Abra sua Bíblia mais uma vez, ou acompanhe, por favor, ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Apenas o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Apenas e tão somente o versículo 31. Louvado para todo sempre seja o nome do Senhor. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, diga comigo assim, ficar no navio,
Então Paulo disse ao centurião e ao soldado: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Amados, eu quero fazer aqui, de uma forma muito simples, talvez objetiva, se eu assim conseguir fazê-lo, uma rápida introdução, porque ela se faz necessária. Imagine você esse trajeto, imagine você esta viagem. Posso dizer que aqui há uma certa viagem, uma certa situação em que eles estão sendo transportados. Diga comigo assim: esse pessoal do navio, eles estão sendo transportados de um lugar para outro. E nesse transporte, querido, há uma palavra, e uma palavra realmente bem clara, que eles só poderiam se salvar, eles só poderiam ter acesso à salvação se eles permanecessem no navio. E eles em dado momento ali daquela travessia, em dado momento daquela situação, ela foi ficando um pouco incômoda, ela foi ficando um pouco ali turbulenta, o céu se enegreceu, a tempestade veio, o vento bateu forte, a esperança de salvação se perdeu, eles estavam aflitos, angustiados, 14 dias sem ver saída, 14 dias sem ver uma solução, e começaram a se desesperar. Alguns começaram a querer pular do navio, e aí nesse instante há uma intervenção divina, e essa voz se faz ouvir, diga comigo, naquele navio. E que voz se faz ouvir no navio, pastor? Essa voz: se vocês não permanecerem no navio, se vocês não ficarem no navio, vocês não vão poder se salvar. A salvação estava ali naquele momento no fato deles estarem primeiro no navio, e no fato deles permanecerem no navio. Sem o navio, eles não seriam salvos, e se não permanecessem no navio, eles também não seriam salvos. Você conhece alguma coisa parecida? Deus mandou um homem fazer uma arca, e a salvação veio, querido, por aquele povo estar dentro da arca, mas eles não poderiam se salvar se eles saíssem também da arca, antes de Deus fazer o que Deus precisava fazer. Quem que transportou aquele povo pela arca? Quem que transportou aquele povo e aqueles animais de um lugar para o outro? O mesmo Deus que está transportando Paulo e esses homens de um lugar para o outro, e é esse Deus que vai transportar você, de qualquer que seja a situação adversa que você possa enfrentar, para um lugar de descanso. Ele pode também transportar você das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele pode transportar você de qualquer que seja o cenário de destruição, adversidade, ventos contrários, toda aflição, todo abatimento, tudo que possa bater a sua porta. Tem um detalhe, querido: esse navio, ele tipifica Cristo. Esse navio é uma metáfora de Jesus Cristo. Esta arca, da mesma forma, é um tipo de Jesus, e é Jesus que te salva, é Jesus que te transporta, sabe? É Jesus que veio para ser de fato esse, que vai te tirar da morte para a vida, é que vai te tirar da doença para a cura, que vai te tirar das trevas para a luz. Eu não sei o que você está enfrentando, eu nem sei o que você está vivendo, eu nem sei. Eu sei de uma coisa, querido: Ele continua o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Agora eu tenho aqui algo poderoso para você, eu tenho algo muito forte, queridos, mais forte do que biotônico com ovo de pata. Diz que isso é bom, né? Diz que biotônico com ovo de pata, porque alguns falam biotônico com ovo de pato, mas eu nunca vi pato botar ovo, né? Ele sobrou para o pato de novo, não tem jeito. Ele fala: você já tomou biotônico com ovo de pata? Eu falei: rapaz, não, porque eu nunca vi pato botar ovo, né? Mas deve ser biotônico com ovo de pata, né? Fica melhor. Mas, querido, é mais forte do que biotônico com ovo de pata, e você vai ver no final que é mais forte. Só que você vai entender que muitas vezes, irmão, tem situações aí batendo na tua porta para você pular do navio. Tem situações aí que dia após dia vai bater na tua porta para você pular do navio, para você não permanecer no navio, para você não estar no navio. E isso, querido, é o que o adversário quer para você não conquistar a tua vitória.
Mas Deus tem algo poderoso para você nessa noite. Agora, olha que coisa interessante. Eu quero dizer para você que houve situações em que aconteceu isso ao longo das Escrituras. Com muita tristeza eu posso aqui narrar isso, mas eu sei que Deus sempre tem um resgate. E talvez você se enquadre nisso que aconteceu com algumas pessoas, mas Deus está aqui nessa noite para te trazer de volta e para te posicionar, para que você possa produzir muito fruto e assim glorificar o nome do Senhor. Em que área, pastor? Em todas, porque, querido, Ele já conquistou tudo por você, Ele já venceu tudo, inclusive a morte. Querido, Ele já venceu por você, e você pode vencer através dEle, se você entender o que Ele quer fazer comigo e com você aqui nessa noite. Agora acompanhe isso comigo, irmão. Teve um homem que precisou, antes desse homem estar em Cristo, esse homem estava passando por luta, por adversidades, por aflições. Esse homem estava em dado momento ali com as suas pescarias, era um pescador, e como pescador que era, ele dependia da sua pesca. Como pescador que era, um homem caiçara, um homem nascido naquela circunvizinhança, um homem que tinha todo o traquejo, um homem que tinha toda ali experiência, um homem que era prendado em pesca, um homem que ensinava eu e você na arte da pescaria. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava com o seu barco vazio. E quando Jesus se aproximou dele, ele estando com o seu barco vazio, pediu que ele então pegasse o seu barco e fosse ao alto mar e lançasse a sua rede. Mas nesse dado momento, esse homem vira para Jesus e diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, e por trabalharmos a noite inteira, já lançamos a rede de tantas formas e maneiras, mas nós nada apanhamos. Mas, querido, até aquele momento ele não estava em Cristo. Você vai ver que pode ser algo com você também quando era a sua vida antes de Cristo. Ele não estava em Cristo, estava com uma vida vazia, estava com uma vida sem sentido, estava com uma vida improdutiva, estava com uma vida onde o fracasso sempre batia a sua porta, onde ele não tinha outra coisa a não ser desânimo, abatimento, tristeza, angústia. Mas, querido, um dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse: lança a tua rede e você vai apanhar. E ele fazendo isso, ele lançou, querido, e a multidão de peixes foi tão grande que ele quase não conseguiu, teve que dar sinal para os outros barcos virem ajudar, encheram ambos os barcos. Ele ficou ali todo, sem saber o que dizer: Senhor, se afasta de mim, que eu sou pecador. E Jesus então começa uma obra na vida desse homem. Quem é esse homem? Pedro. E Pedro tem, querido, um encontro com Jesus, e Pedro agora está em Cristo. Diga comigo: Pedro agora está em Cristo. Pedro agora está em Cristo. Pedro agora sai do barco vazio e é transportado para o barco cheio. Pedro agora sai da miséria e Pedro agora é transportado para a prosperidade. Pedro sai da tristeza e é transportado agora para alegria. E eu posso colocar tantas coisas aqui, mas Deus quer fazer isso comigo e com você a cada dia, te tirar daquilo que te abate, te entristece, te faz realmente estar aí, talvez, cabisbaixo, envergonhado, abatido, sem perspectiva, sem esperança. Mas Deus te tira nessa noite desse lugar, e Ele te coloca de novo numa condição de você ser príncipe, estar de cabeça erguida, ter para emprestar, não tomar emprestado, estar por cima, não estar por baixo. Ei, é com você que Deus quer falar nessa noite. E Deus fez isso na vida de Pedro, irmão. Mas acontece que a segunda parte, irmão, Pedro não fez. Ele estava em Cristo, mas ele começou a passar por algumas lutas, ele começou a passar por alguns ventos, ele começou a passar por algumas adversidades, ele começou a passar por algumas coisas também, que fez com que ele, em dado momento, quisesse sair do navio. E Pedro fez isso. Pedro achou que ele estava preparado, pronto, que já estava tudo resolvido. Querido, nós estamos ainda numa caminhada. Diga para o seu irmão: não sei se você sabe, mas você está sendo ainda transportado. Não sei se você sabe, você ainda não chegou no final, mas eu sei de uma coisa, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar a tua caminhada. Ele não vai te deixar no meio do caminho, Ele não vai te abandonar. Ei, Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas chegou um dado momento, querido, que isso bateu na porta de Pedro. E Pedro simplesmente ali, por ser envergonhado numa situação, por ser abatido numa situação, por uma luta a qual ele não soube lidar, Pedro então volta a pescar, sem Cristo. Alô? E ele está lá, irmão, de novo.
Fala para o seu irmão, peixe que é bom nada. Ele estava em Cristo, irmão, por isso que Jesus disse aqui nesse texto, João 15,5, ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Ele agora estava sem Cristo, ele não permaneceu em Cristo. Ele estava em Cristo, mas ele não, diga comigo, ele não permaneceu. E pelo fato dele não permanecer, sabe o que aconteceu? O que dá a palavra esse entendimento, você vai entender aqui porque você é inteligente, você é sábio, você é de Deus, e Deus trabalhou você para ser muito inteligente, muito sábio, você vai entender o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Justamente isso que está em 2 Coríntios 5,17, não precisa colocar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Me ajuda aí. Vou falar de novo, não é possível que eu estou no lugar errado. Eu acho que é aqui essa mensagem hoje, eu acho que é para esse lugar aqui. Mas eu vou repetir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fala, se é uma condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que era coisa velha para Pedro? Fala para o teu irmão, barco vazio, escassez, necessidade, falta, tristeza, abatimento. Faz uma lista aí e enumera. Essa era as coisas velhas, diga comigo, essas eram as coisas velhas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que era o novo na vida de Pedro? Barco cheio. Barco cheio, prosperidade, estava sobrando peixe, querido, porque no barco dele não coube os peixes. Alô, é para você essa palavra. No barco dele não cabiam os peixes. Quando ele estava em Cristo, ele teve que chamar outros barcos para vir ajudá-lo. Ei, Deus tem sobra na tua vida. Ei, Deus tem prosperidade, Deus tem, sabe, aquilo que o nosso amado disse assim, olha, transbordarão os teus celeiros. É para transbordar, irmão, não é só para encher não. E foi o que aconteceu. Então, o novo na vida de Pedro trouxe sobra. Só que ele não permaneceu, ele voltou para o velho. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele não permaneceu do novo, ele voltou pro velho. E ele voltou a não pegar nada. Alô? Ele voltou a ter problema. Ele voltou a ter dificuldade. Ele voltou a ter escassez, ele voltou a ter falta, ele voltou a ter tristeza, abatimento, depressão, decepção, angústia. Mas querido, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, que em dado momento Deus falou, manda chamar os meus discípulos e manda chamar Pedro também, que eu quero restaurar ele. Tem alguns Pedros aqui nessa noite que Deus quer te posicionar de volta. Tem alguns Pedros aqui que já experimentaram tantas coisas da parte de Deus, mas em dado momento alguma adversidade, algum problema, alguma situação te afligiu e você desanimou. Na medida que você caminhava, na medida que você estava também nesse trajeto, você desanimou, e aquilo que era novo na tua vida, que era o teu sorriso, aquilo que era novo na tua vida, que você tinha prazer em contar para todo mundo, olha, eu estou indo para a igreja agora, e você não sabe o que Deus está fazendo na minha vida, igual o testemunho que você ouviu aqui agora há pouco. Deus fez a carteira cair, Deus fez, querido, Deus fez um rebuliço, e Ele faz. Deus começa a fazer coisas tremendas, as portas começam a se abrir, os milagres começam a bater na tua porta, o céu se abre e sorri para você, parece que tudo dá certo, tudo concorre para o teu bem, mas o vento começa, a adversidade vem, sabe, assim como Paulo enfrentou com aqueles soldados ali, com aqueles prisioneiros, essa tempestade de 14 dias, talvez a tempestade bate na tua porta, e o navio está ali, irmão, preparado para te transportar para um lugar de glória, de vitória, mas você em dado momento, sai do navio. E foi o que aconteceu, foi o que aconteceu com Pedro, mas louvado seja Deus, que chamou Pedro de volta e estabeleceu ele para que ele pudesse conquistar uma grande vitória. Deus tem algo para fazer nessa noite aqui de uma forma tão tremenda, querido, que eu, se fosse você, eu já estava glorificando a Deus. Deus tem algo tão forte para fazer aqui nessa noite, que se eu tivesse no teu lugar, eu estava dando glória a Deus, eu estava engrandecendo a Deus, eu estava exaltando o nome do Senhor, porque é contigo que Ele fala, eu
não sei em que lugar você se encontra, se o teu barco está vazio, se a tristeza tem prevalecido sobre a alegria, se o abatimento, se a angústia, se a depressão, se a fome, se a escassez, eu não sei qual é o nome da tua crise existencial, eu sei que o mesmo Deus tem poder de transportar você. Ei, Ele quer te tirar aqui desse lugar. Dê a Ele o nome que você quer dar nessa noite. É só Deus que pode te tirar desse endereço e te colocar aqui, ó. Você vai sorrir de novo, você vai se alegrar de novo, você vai cantar o hino da vitória de novo, você vai começar a dar testemunho de novo, você vai começar a dizer que Deus é bom de novo. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou. Ei, Ele não está fazendo na vida de todo mundo menos a tua. Não é o teu Deus. É algo, querido, que fez você descer do navio, é algo que realmente prevaleceu, e você em dado momento não está mais em Cristo. Você está com a força do teu braço, você está pescando com a força do teu braço, você está trabalhando com a força do teu braço. Quer ver um exemplo aqui? A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 15:58, que no Senhor o teu trabalho não é em vão. Fala para o teu irmão, mas isso é em Cristo, porque o Senhor é Cristo. No Senhor o trabalho de Pedro não foi em vão. Sem o Senhor, trabalhou em vão. Pastor, eu estou trabalhando em vão, mas Deus tem resposta para você nessa noite. No Senhor, em Cristo, o nosso trabalho não é em vão. Mas se nós permanecemos em Cristo, irmão, você vai frutificando, até se tornar muito próximo. É para você. Mas ele não permaneceu, irmão. Você vai encontrar ao longo das Escrituras um homem chamado Demas. Você vai ver Paulo escrevendo a algumas igrejas, e Paulo, conforme vai ali com a sua escrita, colocando ali algumas das suas dedicatórias, Paulo vai trazendo alguns agradecimentos a algumas igrejas. Paulo vai mencionando o nome de alguns homens que estavam ali como seus cooperadores. Paulo denomina alguns ali como Epafrodito, como Timóteo e como tantos outros ali colaboradores. E dentre esses homens existia um denominado Demas. Diga comigo assim, Demas. Mas fala para o teu irmão, não siga o exemplo de Demas. O que aconteceu com Demas, irmão? Demas começou a ser um grande cooperador, cabelo. Demas estava presente ali ajudando na obra. Demas estava ali, sabe, de forma assídua, prestando assistência ao ministério de Paulo. Demas era alguém que Paulo em qualquer momento podia contar. Mas chega um momento que Paulo vai precisar de Demas, e a palavra escrita ali, Paulo está falando assim, ó, Demas, amando o presente século, não permaneceu, foi embora. Fala para o teu irmão, o presente século é o mundo. E Demas começou a amar demais as coisas do mundo, irmão. E isso foi tão forte que ele não permaneceu servindo a Deus. E ele teve um final trágico que a Bíblia não menciona. Uma volta de Demas, como houve a volta de Pedro. Mas graças a Deus que ninguém vai seguir o exemplo de Demas aqui nessa noite. Mas Deus tem alguns Pedros para chamar de volta aqui nessa noite, para glorificar o nome dele. Agora, quer ver que coisa tremenda, irmão? Que coisa poderosa, pastor, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. É isso que Deus vai falar conosco aqui nessa noite, é isso que Deus vai fazer na vida de alguns aqui, e você vai entender, porque você é inteligente. O que acontece quando a pessoa está em Cristo e permanece em Cristo até o final? Diga para o seu irmão, o que acontece? Quando alguém entende o que é estar em Deus, o que alguém entende como é se ligar a Deus, o que é quando alguém entende o que é estar em Cristo, estar em Deus e permanecer sem sair do navio, sem pular do barco, sem abandonar a embarcação, sem recuar, sem voltar atrás. E isso é poderoso, irmão. E eu vou dizer um exemplo de um homem, coloca para mim aí por favor, Daniel capítulo 1. Vocês conhecem um pouco da história de Daniel? Eu estou fazendo ainda, querido, o que Deus tem para falar com você, comigo. Talvez eu falaria tudo em 5 minutos. Eu vou repetir. Eu estou fazendo ainda uma pequena introdução. Eu estou fazendo ainda uma pequena introdução para aquilo que Deus quer falar com você de uma forma tão forte. Se eu fosse você, eu estava glorificando a Deus. Deus quer falar com você de uma forma tão especial, tão forte, se você entender isso. Sabe, querido, esse homem Daniel, no capítulo 1, versículo 21, olha o que acontece, irmão. Daniel 1, 21, diga comigo, e Daniel
Fala bem alto no ouvido do seu irmão aí, o que Daniel fez? Eu acho que ele não entendeu, fala de novo. Daniel o que, irmãos? Daniel permaneceu ali aonde? Diga para o seu irmão, num cativeiro. Alô? Numa prisão, num lugar que ele não queria estar, mas ali, querido, era o ministério que Deus tinha dado a ele, de estar ali. E Deus precisava de Daniel nesse momento lá na Babilônia, durante 70 anos de cativeiro. Passaram-se 4 reinos, 4 reinados, e todos esses, irmãos, em dado momento, colocaram Daniel em uma situação que ele podia ali, querido, desde o início, ele tinha que comer aquilo que os caras comiam. Ele falou, eu não vou comer. Diga assim, Daniel permaneceu em Deus, e as palavras de Deus permaneceu em Daniel. É por isso que tudo que ele pedia era feito. Alô? E Daniel estava ali, irmão, e foi saindo um rei entrando outro, e foi saindo um rei entrando outro, e cada rei tinha algo ali que colocava esse homem à prova, e cada reino que ali estava ali em evidência fazia com que esse homem fosse colocado à prova. Ora, ele ia morrer se ele não adivinhasse o caprichoso do rei queria saber o que ele tinha sonhado e o que significava o sonho. Ele não queria só a interpretação do sonho, ele queria saber o que é que ele tinha sonhado e queria saber o que significava. Dá para você? Agora, por que deu? Fala para o teu irmão, por que deu para Daniel? Você vai saber nessa noite. Deus não vai te deixar sem resposta. Fala para o seu irmão assim, Deus vai te trazer resposta nessa noite. Querido, estava ali uma cova do leão pronta. Uma cova do leão estava prontinha. Quem já passou por cova do leão aqui? Daniel, querido, enfrentou tudo isso, e naquele momento que Daniel podia dizer assim, basta, eu já enfrentei sentenças, ameaças de morte, se não interpretasse o sonho do rei, teria todos morrido. Se eu tive que me rebolar aqui, para eu não me alimentar dessa comida idólatra, dessa comida, desse manjar do rei, desse vinho que ele bebe, eu já me abstive de tudo isso, eu já consegui me safar de tudo isso, mas agora, pera lá, durante 30 dias eu não posso orar ao meu Deus. Durante 30 dias, se eu fizer menção do nome do meu Deus, se eu continuar orando para Jerusalém, se eu continuar orando para o meu Deus, eu serei entregue na cova dos leões. Querido, Daniel permaneceu. Só o Senhor é Deus. Não há outro além de ti, tu és o único, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu és o meu Deus, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Querido, e chegou uma sentença, você foi apanhado, você vai para a cova dos leões. Dentro da cova dos leões, irmão, aconteceu algo poderoso. Por quê? Diga assim, irmão, por quê? Você vai entender isso nessa noite em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Querido, há um mistério tremendo aqui da parte de Deus. E esse mistério, Paulo fez questão de desvendar. E é para você isso, é para mim isso. É para você entender que não importa qual é a luta que você vai ter que enfrentar, irmão. Ela pode ser uma luta dessa proporção. Nós não estamos vivendo um tempo muito fácil, não. Eu vou repetir. Nós não estamos vivendo um tempo muito fácil, não. Tem muito crente sendo provado e reprovado. Tem muito crente, querido, que está enfrentando luta e pulando do navio. Mas, querido, Deus quer contar com um remanescente fiel. Eu vou repetir. Deus quer contar com um remanescente fiel. Por que que Daniel, diga assim comigo, por que que Daniel permaneceu? Abra sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 2 de Colossenses. Capítulo 2 de Colossenses. Olha que coisa tremenda, irmão, que Paulo está ensinando para a igreja de Colossos. Paulo está dizendo aqui, quero que vocês saibam. Eu quero dizer para você aqui, eu quero fazer uso dessa palavra de Paulo.
Eu quero tomar as palavras de Paulo para dizer isso para você aqui nessa noite. Para quem, pastor? Para você mesmo. Para quem? É para você. E não deixa de ser para você. Ei, também é para você. É a mesma coisa. Deus quer que você saiba isso também nessa noite. Diga aí, faz assim, bate assim, é para mim. Deus quer que eu saiba isso nessa noite. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Diga comigo, a saber. Mas diga com voz mais forte, irmão. Diga assim, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Versículo 3. Nele estão escondidos. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu creio que você não entendeu. Mas por que Daniel tinha a revelação de toda a ciência? Porque Daniel permanecia, irmão, independente da situação. Daniel, ele mudava a situação, mas ele não era mudado por ela. Daniel, ele enfrentava o problema, mas ele não se curvava perante o problema. Daniel, ele não fugia da luta, irmão, mas Daniel sabia que em Cristo, Daniel sabia que se ele permanecesse fiel, ele não se contaminasse com os manjares, ele não se curvasse perante a Babilônia, ele não se vendesse, ele não se corrompesse, ele não se entregasse, sabe, por qualquer coisa desse mundo. Em Cristo, se ele permanecesse em Cristo, ele teria revelado o que está escondido em Cristo, que é todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso é para você. Isso é para você. Pastor, se eu tiver essa revelação, se eu permanecer fiel, o que acontece comigo? Eu acho que se você já cansou, quer que eu ore e encerro? Parece que tem alguns aqui que já cansaram. Ah, você queria um negócio pronto, né? Tó, não é assim, irmão. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Fala para o irmão, só permanecer nele não adianta. As palavras dele têm que permanecer em você. E é por isso que ele está falando com alguns aqui nessa noite. Agora, querido, há um legado aqui. Quem quer saber? Cristo permaneceu ou desistiu? Alô? Cristo permaneceu ou desistiu? Agora, o que é o legado que tem para você? Vocês estão assustados, irmão. Eu estou olhando daqui, parece que está um povo assustado. Ei, alô, amigo. Alô? Estou no mesmo barco, alô? Amém ou não? Fica um pouco de pé aí, senão você não vai pegar o mistério. Fica um pouco de pé. Eu acho que você está com medo do barco, do navio. Parece que o vento está... Não, irmão, nós estamos água tranquila. Tá? Vamos fazer uma oração. Eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui com isso na mão. Eu não quero que você desperdice esse mistério. É muito forte que Deus falou comigo. E eu quero que você saia daqui com essa chave, com essa palavra. Mas abra o teu coração. Você está travado aí, você parece que está com medo. Fica tranquilo. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero que o Senhor, Pai, fale de uma forma tão especial. E não permita, meu Deus, de forma nenhuma que ninguém aqui seja roubado. Pai, nós não queremos ninguém aqui roubado, Pai, daquilo que é, ó Deus poderoso, Pai, o teu maná. É esse pão, Senhor, que o Senhor tem para nós nessa noite. E esse pão é suficiente para nos alimentar de tal maneira, Pai, para vencermos qualquer etapa, qualquer jornada e qualquer adversidade. Então abra o entendimento da tua igreja e da minha, Senhor Deus, ó Pai, própria vida. Abra o meu entendimento e o entendimento dos meus irmãos. Tira todo o bloqueio, tira todo e qualquer tipo, Senhor Deus, ó Pai, de ave de rapina que quer roubar a tua palavra. Repreenda todo o mal e faz uma grande obra. É o que eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se assenta um minutinho aí. Vamos voltar aqui, por favor. Volta em Colossenses 2. Querido, a luta é essa. Diga comigo assim, a luta tem que ser essa.
Se a minha luta não for essa, eu vou ter uma igreja doente. E a igreja de Jesus é curada, irmão. Se a minha luta não for essa, qual que era a luta de Paulo pela igreja? A luta de Paulo pela igreja é essa, volta no 1. Paulo está dizendo assim para a igreja: eu quero que vocês saibam. Olha o que Paulo está falando, irmão, é o pastor da igreja. É o pastor que está falando isso agora. Eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Eu quero fazer uso dessas palavras aqui. É o mesmo que eu estou falando para vocês aqui nessa noite, porque vocês têm que ter esse mistério revelado, irmão. Senão nós não vamos conseguir romper. Deus quer ver o teu barco cheio. Deus quer ver você transbordando em alegria. Deus quer te ver cabeça e não cauda, tendo para emprestar e não tomando emprestado. Ei! Mas pelo amor de Deus, pega aí a chave. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão aqui na sede, pelos que estão lá no portal, pelos que estão lá em Cajobi, pelos que estão lá em Jales, pelos que estão lá em Rio Preto, pelos que estão lá em Sales. Eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, e sejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos, irmão, estava escondido até hoje. Querido, vale a pena você permanecer fiel. Vale a pena, pastor, está tudo em Cristo, menos o meu dízimo. Você vai ter problema financeiro. Está tudo em Cristo, menos o meu casamento. Chega lá eu na esposa, ou eu no marido. Querido, não é assim Cristo. Cristo amou a igreja. É o noivo com a noiva. E a noiva se submeteu ao noivo. Quando isso acontece, irmão, é só bênção, é só paz. Porque em Cristo você tem paz, em Cristo você tem vida, em Cristo você tem vitória, em Cristo, onde era morte, virou vida, em Cristo, onde tinha cativeiro, Ele transportou para uma libertação, irmão. Em Cristo, onde tinha doença, Ele transportou para cura. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo que você precisa está escondido nele, e se eu estou nele, eu tenho acesso a tudo isso. Agora eu quero que você pegue essa chave aqui agora. Capítulo 6 de Apocalipse. Meu Deus. Querido, se você pegar isso aqui agora, eu vou com certeza para casa feliz. Vou repetir. Se você pegar isso aqui agora, eu vou para casa feliz. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco. Diga comigo assim: um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado. Meu Deus. Deixa eu explicar algo aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar algo para você aqui. Amados, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Diga comigo assim: um arco. Sabe o que Deus fez quando Ele estabeleceu uma aliança com a terra? Que Ele não ia mais destruir a terra pelas águas do abismo. Talvez é feijoada para alguns aqui hoje, mas vamos na feijoada. Hoje não vai ser arroz com feijão aqui não. Sabe o que Deus colocou, irmão, como sinal de aliança? O arco da aliança. Que alguns falam arco-íris, não existe arco-íris, isso é coisa de... É arco da aliança, irmão. Sabe o que Deus vê quando Ele vê um arco? Que Ele tem uma aliança com você. Que Ele tem uma aliança com a igreja. Que Ele tem uma aliança por aquilo que Ele pagou pela tua vida. Então, querido, diante dele estava um arco. Ele olha para a sua aliança comigo. Pode passar 1000 gerações, Deus não se esquece da sua aliança.
O que mais? E foi-lhe dada uma coroa. Quem tem aliança, querido, correta com Deus e permanece em Cristo, e Cristo permanece nele, e ele não recua, querido, você tem autoridade sobre o problema, e o problema não tem autoridade sobre você. Você domina! Quem tem coroa domina! Esse DNA é teu, se você assumir ele. Esse DNA é meu, se eu assumir ele. Se eu estou em Cristo, irmão, eu tenho toda a ciência, toda a revelação, todo o entendimento, e eu tenho certeza, querido, que há um arco, e que há uma coroa. Você tem que ter autoridade, irmão. Você tem autoridade, por quê? Porque esse é o DNA de Jesus. Olha lá, olhei diante de mim, estava um cavaleiro branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Se coloque de pé. Pastor, eu estou caminhando determinado a desistir. Você está com o DNA errado, filho. Pastor, eu estou caminhando, mas eu estou determinado muitas vezes a recuar. Quando tem lá essa questão de fornalha, quando tem lá essa questão de cova, simplesmente, sabe o que eu faço? Eu pulo do navio. Não, querido, é tempo de permanecer no navio. A luta vai vir, mas se você está em Cristo, querido, toda a ciência, toda a revelação, todo o mistério te é entregue, e Deus vai falar, olha, lança a tua rede agora para a direita. Vai vir cheio, irmão. Mas se quando ele fala para Pedro, mas eu já apanhei, aí você fala muitas vezes para o abençoado que não veio hoje, querido, você tem que fazer, pastor, tá por fora, eu já fiz. Continua com o barco vazio, porque a pessoa questiona, irmão, a pessoa questiona. Agora a palavra diz assim, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir tudo o que você quiser, e vai ser feito. Esse é o teu DNA, irmão. Esse teu DNA tem arco, que é aliança, que é pacto, que é conserto, e esse teu DNA, ele tem coroa, irmão, autoridade, e você com arco, com conserto, com aliança correta com Deus, e você com domínio, com governo, com autoridade. Se você não perder isso, você sai determinado a vencer. Pastor, tem áreas que eu não estou vencendo. Você precisa dessa unção nessa noite. Mas, querido, não é nada mágico. Pelo amor de Deus, não vem aqui na frente só para você perder o teu tempo e perder o meu. Eu vou lá na frente, pastor, o que ia fazer? Não vai acontecer nada se você não se posicionar, e a hora que vir o primeiro vento, você pular do navio de novo. Então, querido, essa unção é para você enfrentar o problema determinado a vencer. E você só vai vencer em Cristo. Vai vir tudo para fazer você recuar. Vai bater na tua vida. Não, mas se você entregar isso aí que é de Deus, você não vai pagar a tua conta lá. É isso, irmão. É isso que faz você pular do teu barco. Porque você fica com medo. E o medo, querido, faz muitas vezes a pessoa sair do navio. O medo faz muitas vezes a pessoa recuar. Eu estou com medo dos leões. Você não vai ter vitória. Porque, querido, o DNA que você tem é o que está lá em Romanos 8,37. É esse DNA aí. Em todas as coisas. Alô? Somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores só por Ele, irmão. Por nós mesmos a gente não consegue nada. Mas agora em Cristo, irmão, 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Em Cristo. Mas como que eu enfrento em Cristo, pastor? É quando você está passando por qualquer luta, você fica com a palavra dele, ainda que ela seja mais difícil. É para caminhar 7 vezes, eu vou caminhar 7 vezes. É para rodear, eu vou rodear. É para gritar, eu vou gritar. O que é para fazer, Senhor? Eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz. Quando você é assim, irmão, pode vir sonho de rei, pode vir fornalha de fogo, pode vir cova dos leões. Você vai permanecer, porque todos os mistérios vão ser revelados e vão ser entregues a você, as chaves da vitória. Quero fazer um apelo rápido aqui. Eu sei que talvez não é um apelo muito legal, mas talvez, querido, em áreas da tua vida você está fazendo com a tua força e você tem sofrido. Pastor, eu estou lidando com isso aqui, só Deus sabe. Realmente Ele sabe, irmão, mas Ele quer que você entregue a Ele, porque se for na força do teu braço, Ele continua dizendo para você: sem mim nada podeis fazer.
Você escolhe nessa noite continuar fazendo, ou você escolhe entregar e confiar e deixar realmente em Cristo tudo ser transformado. Quero que você saia do seu lugar, se você assim quiser. Se você entendeu que tem área, que assim como Pedro, ele está te dizendo assim: olha Pedro, eu estou te chamando de volta. Você estava firme, você estava caminhando bem, você estava me honrando, você estava dando muito fruto, você era alguém e que de fato todas as vezes que eu precisava de alguém em Votuporanga para fazer algo poderoso por mim, você sempre estava disposto, mas tantas coisas te envolveram, tantas situações bateram a sua porta. Ei Pedro, eu tenho te procurado. Ei Pedro, eu tenho tido saudades de você. Ei Pedro, mas eu estou te chamando de volta nessa noite. Talvez aqui há pessoas nessa noite, irmãos, que nunca tiveram ainda um primeiro encontro com Cristo, para estar em Cristo. Talvez o teu caso não seja permanecer em Cristo, talvez seja fazer uma aliança mesmo em Cristo. Senhor, Pai, eu quero uma aliança com o Senhor. Eu já estive ouvindo falar acerca da igreja, ouvindo falar acerca de tantas coisas, mas arco ainda eu não tenho. E se eu não tenho arco, irmão, eu não tenho coroa. Acompanhe comigo aqui. Fala para você, irmão, sem arco não há coroa, e sem coroa não há determinação de vitória. Quem está comigo, irmão? A palavra é profética. Você só tem vitória se você tiver coroa. Você só tem coroa se você tiver arco. O que é arco? Concerto, aliança. Quem quer fazer uma aliança de verdade com Jesus, eu quero você aqui na frente, aqui, ó. Pastor, eu vou ficar envergonhado. Não, quem vai ser envergonhado vai ser o diabo, porque a partir desse dia ele vai te perder. Pastor, eu quero uma aliança verdadeira com Jesus. Eu quero ter esse arco, símbolo de uma aliança. Eu quero você aqui na frente, que o Senhor quer de fato fazer essa obra na tua vida. Querido, para algumas pessoas isso vai ser muito forte. Talvez você não tenha dimensão de entender o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Não há vitória, não há vencedor sem coroa. Você não tem autoridade sem coroa. Você não tem coroa sem arco. E arco é aliança, é concerto. É eu falar: Senhor, eu quero estabelecer um concerto com o Senhor, de estar em Cristo para ser nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso que vai acontecer aqui nessa noite. Tem pesos aqui. Eu queria que alguns aí, por favor, estivessem intercedendo nessa hora. Vai ser forte o que Deus vai fazer aqui. Interceda nessa hora, intercedam. Vocês que não precisam vir aqui, por favor, estenda suas mãos. É hora de batalha nessa hora, querido. É hora de fato. Alguns aqui vão sair daqui vencendo e para vencer, determinados a vencer, em áreas que perderam, em áreas que foram envergonhados, em áreas que foram abatidos. Há uma presença forte de Deus aqui para fazer isso nessa noite. Aleluia, aleluia. Eu vou orar por vocês, mas fiquem atentos aí em oração. Quero orar por essas pessoas aqui. Queria que vocês dissessem comigo aqui, por favor, vocês que estão aqui mais perto, dissessem assim: Senhor Jesus, eu entendo nesta noite a minha necessidade de estabelecer um arco, um sinal de aliança, um sinal verdadeiro de que eu tenho um pacto, de que eu tenho uma aliança com o Senhor. E essa aliança é de estar em Cristo, independente da adversidade. Então eu te recebo nesta noite como meu Senhor e suficiente Salvador. Apaga todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Nesse exato momento, querido, você tem arco. Você tem arco. Eu quero aqui rapidamente orar por essas pessoas.
Aleluia. Vou chamar aqui o evangelista Marcos. Alguém que sentir no coração de estar ajudando aqui, por favor. Senhor, toca, Senhor, toca. Senhor, em nome de Jesus, faz a tua obra, Pai. Aquilo que o Senhor estabeleceu, Senhor, desde a eternidade. Completa, Senhor. Meu Deus, que esse selo seja presente, seja forte na vida do teu filho, Pai. Ora com ela, por favor. Ora com ela. Senhor, da mesma forma, Pai, que a tua unção de poder, que a tua unção, Senhor, que despedaça julgos, que quebra cadeias, fortalezas e toda a força, toda a fúria, Senhor, seja despedaçado agora, Pai. Eu coloco em liberdade, Senhor, ó Pai querido, e eu retiro agora toda a corrente, toda a cadeia, todo o grilhão, tudo que prendia, tudo que amarrava, tudo que estava, Senhor Deus, ó Pai, prevalecendo, Pai. Transporte essa vida agora, Pai, de todo o cativeiro, Pai, para a liberdade de Cristo. Em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, estabelece, Senhor, ó Pai, tua marca. Estabelece, Senhor, a tua marca, Pai. A marca de Cristo, Pai. Onde, Senhor Deus, ó Pai, tudo o inimigo, quando olhar, vai ver, ó Deus poderoso, que há uma marca, Pai, que há um arco, e esse arco só o Senhor pode colocar. Pai, eu estabeleço sobre a vida do teu filho um tempo de liberdade, um tempo, Senhor Deus poderoso, de colheita, de abundância, onde abundou a escassez, onde abundou a tristeza, o abatimento em algumas áreas. Eis que tudo se faz novo. Vem essa unção sobre a vida dele, Pai, a unção dessa palavra revelada, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor. Da mesma forma, Pai. Da mesma forma, Senhor Deus, ó Pai, que veio sobre a cabeça do marido. Isso também, ó Deus poderoso, possa, Senhor Deus, ó Pai, ser feito na vida da esposa. Faz a tua obra, Pai, de uma forma genuína, conforme o Senhor mesmo já sonhou desde a eternidade. Eu abençoo em nome de Jesus. Senhor, toca agora, Pai, onde eu não posso tocar. A minha mão limita, a tua mão não. A minha mão vai só até aqui, a tua não. Então entra lá e arranca agora. Tira, quebra, corta, neutraliza, Senhor, e faz tudo novo. Começa de dentro para fora, Pai. Começa de dentro para fora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Do alto da cabeça até a planta dos pés, Pai. Começa, Senhor Deus, ó Pai, a tomar nas tuas mãos o controle, o governo, a direção. E dê a Ele, Pai, em nome de Jesus, a partir dessa aliança, dê a Ele, Senhor Deus, ó Pai, um novo tempo na tua presença. Toca Ele agora, da forma que só o Senhor é capaz de tocar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai trabalhando agora, Pai. Vai trazendo uma unção nova, uma unção que despedaça julgos, Pai. Meu Deus, toda tristeza, Senhor, ela prevaleceu até aqui. Todo choro, toda angústia, tudo aquilo, Pai, que vinha como um peso, como um laço, como uma carga, Senhor, ó Pai, além da capacidade que ela tinha, Senhor Deus poderoso, de carregar. Meu Deus, agora, Pai, é a tua mão que vem sobre a mão dela, Pai. Agora, Senhor Deus poderoso, além, Senhor Deus, ó Pai, da mão do esposo, seja a tua mão com ela. Seja a tua mão agora. Seja a tua mão agora. Seja agora. Sopra, Senhor, o teu poder, Senhor, e transforma, Senhor, ó Pai, para um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, que a tua unção, Senhor, que despedaça, que quebra, que corta toda e qualquer tipo de ingerência, Pai, todo o trabalho de macumbaria, de bruxaria, em nome de Jesus, que tudo seja transformado agora, Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno, sai! Eu ordeno, solta, em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra de 2 Coríntios 5,17, a unção desse versículo, Pai, venha sobre a tua filha, Pai. Ainda que o pacto, o trabalho, ainda, Pai, que o preço que foi pago, Pai, contra essa vida, Pai, tenha sido, Senhor Deus, ó Pai, caro. O sacrifício que o Senhor fez com o teu filho na cruz do Calvário é maior. Então, Senhor,